O senhor fica com essa vitória que eu fico com o meu troféu. Um beijo. O freguês tem sempre razão. Vou contar, viu? Vocês estão tudo bem, né? Graças a Deus, reverendo. Bom dia. Bom dia. Passaram bem final de ano, Bom dia, pastor. comeram bom dia, comeram bastante panetone. Já tá chegando a hora de comer os ovos de Páscoa agora, né? Então. Eu tenho que comer o chocolate. Então tá certo. E a pandemia? Firme e forte, hein? A gente querendo voltar aí para o SPS para poder tomar um cafezinho lá no McDonald's ou no O Mackenzie. reverendo Silas, né? Café na casa do reverendo Silas, né? Também tenho café na minha casa, mas enquanto não acabar a pandemia, não tem, né? A turma que está no quarto ano está na fila. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Mas é isso. Tá todo mundo... Tem gente em Campinas aí? Sim, professor. Estou em Campinas. Luiz está em Campinas, Matheus... Estou sim, reverendo. Também estou, pastor. Abel. Jefferson, Abel... Tem bastante gente. Guilherme também. Tem bastante gente em Campinas. Vocês moram tudo nas casas do seminário, não? O Jefferson, não? Aqui da turma, reverendo, acho que sou eu, o Abel, o Felipe e o Thierry, que moramos no Campos Elíseos, né? Aí entendi. lá no Casados, lá do centro, acho que não tem ninguém da nossa turma. É? Curioso. Curioso. E solteiro? Tem solteiro no SPS ou está tudo em casa? Hã? Não, eu digo da turma, tem solteiro lá no campus, né? Agora? Né? Porque na... entendi. Tá bom. Porque muita gente, especialmente os solteiros, né? Muitos voltaram, né, para casa, ficar comendo a comidinha da mamãe. Já viu, né? Eu não podia falar muito isso, não, porque minha mãe, que já é falecida, mas minha mãe, eu sou o filho mais velho, e eu cresci ouvindo minha mãe falar que ela detestava cozinhar. E ela nunca foi boa cozinheira mesmo, né? Mas ela nunca descuidou da alimentação da gente, claro. A gente era bem... Teve um período que foi mais difícil, mas a minha família era bem pobre. Meu pai e minha mãe tinham pouco estudo e tudo mais. Eu me lembro que a minha mãe cuidava assim da alimentação, o dinheiro que meu pai dava para ela, né? Minha mãe nunca trabalhou fora, mas ela sempre fez várias coisas. Aqueles negócios assim de vender Avon, lembra? Existe Avon ainda? Alguém sabe? Vender Avon. Ela fazia umas toalhinhas de fio de nylon para vender. Às vezes vendia algum outro tipo de produto. Uma época lá ela vendia lá umas sandálias. Então, sempre fazia um biquinho assim para ganhar alguma coisinha, né? E assim a gente sempre tinha lá o arrozinho, o feijão, um pedacinho de carne, comprava uma carne mais barata, uma carne moída, um legume. Então eu lembro muito de ter abobrinha, por exemplo, aquela abobrinha que a minha sogra chama de abobrinha batidinha. Você pica a abobrinha, joga na panela lá e
e dar aquela refogada, que eu acho uma delícia, eu faço isso até hoje em casa. Então, eu gostava de comer isso e tal, né? Mas tinha uma coisa que minha mãe fazia, que a minha esposa, de vez em quando, para me agradar, ela faz, porque eu comento que, por menos que minha mãe gostasse de cozinhar, que é uma coisa meio espanhola, porque minha mãe era espanhola, né? Filha de espanhóis, né? E era batata frita com ovo. Então, faz a batata e frita a batata, depois você tira o excesso de gordura e quebra, depende da quantidade de batata e de ovo que você tem, que quer fazer e tal. Aí depois você quebra ovos assim por cima, como se fosse fazer ovos mexidos, né? Rapaz, isso para mim isso é uma iguaria, até hoje, né? É uma iguaria, era comida que minha mãe fazia. Ninguém fez igual a minha mãe até hoje, né? Mas a dona Irene. Mas é isso, gente. Vamos lá que, se os 40 minutos acabarem, nós voltamos no mesmo link, tá? Se acabarem antes da gente terminar a aula, né? Eu só quero lembrar aqui um texto bíblico que, na primeira aula que nós tivemos no ano passado, eu fiz a leitura desse salmo todo, e eu vou só lembrar aqui o primeiro e último versículo, que é o Salmo 136. Vocês vão se lembrar que nós lemos esse salmo na primeira aula nossa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Apesar de tudo, nós continuamos a acreditar num Deus cuja misericórdia dura para sempre. E as circunstâncias parecem, quando vivemos um tempo desse, parecem desmentir essa realidade, mas nós sabemos que, se não fosse Deus, ou lembrando um outro salmo, né? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, né? Se não fosse o Senhor, fosse só o ser humano, nós já teríamos destruído a raça humana e a nossa terra, né? Então vamos render graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. Acho que essa pode e deve ser a nossa oração agora, de gratidão a Deus e de intercessão para que a misericórdia dele encontre o nosso coração e a nossa vida em cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos e colegas de ministério. Tinha um professor que detestava professor no seminário que detestava que falasse isso, né? O colega de ministério é seminarista ainda. Mas aí os nossos colegas. Quem teve a pachorra, olha só, vocês conhecem essa palavra? Vocabulário novo, hein? Novo nada. Não. Essa palavra eu aprendi no seminário, nunca mais esqueci. Só não sei o que é? Cachorra? Eu só não sei o que significa, mas eu aprendi na época de seminário com um professor falando em sala de aula. Né? Pachorra. Não é possível que ninguém saiba dessa palavra. Opa, O Luiz sabe, conheço. Luiz não sabe. O que significa pachorra, Luiz? Fala para esses colegas seus ignorantes aí.
Não, vou compartilhar da ignorância, então, só porque eu conheço a Ué, palavra, não conheço o você fez assim? Eu significado. achei que você sabia o que era. Falta de pressa ou aplicação. É, Calma, Pachô. calma excessiva, paciência Ah, ó, embotada. Santo Google, hein? Aí, ó, vocês É, não têm é. o Santo Google. Wikipedia. Wikipedia. Aí, ó, tá vendo? Pachorra é isso, é calma, paciência, né? Então, alguém teve a pachorra de entrar lá no Classroom e dar uma olhada no nosso plano de ensino, coloca um positivo aí, faz um positivo com a mão, só para eu saber quem já olhou. Beleza, boa parte da turma olhou, então, ótimo. Eu não vou gastar muito tempo. Ontem, quarta-feira, com a turma do segundo ano, eu gastei bem mais tempo na aula, porque a gente estava. Era o meu primeiro contato com eles, né? E nem deu tempo para mandar embora quem não leu a Bíblia. A gente ficou conversando lá e não deu tempo de falar, mas na próxima aula síncrona eu vou mandar a turma embora. Mas eu não vou gastar muito tempo, mas vamos pontuar alguma coisa aí. Quem deu uma olhada lá eu coloquei o conteúdo programático nessa aula de hoje, e o conteúdo programático está basicamente só o conteúdo programático, basicamente como a JET aprovou. Eu fiz alguma adaptação, só para vocês perceberem alguns blocos que a gente vai trabalhar, né? Mas se você teve cuidado de olhar, mesmo que perfunctoriamente, mais uma, hein? Hoje eu acordei, rapaz, eu acordei 4 horas da madrugada hoje, e, e E depois. começou a folhear o dicionário, né? Então, rapaz, eu acordei, estava suando. Eu moro em apartamento e eu não tenho ar-condicionado. É uma briga minha e da minha esposa aqui, porque se eu colocar ar-condicionado, eu passo mal. A minha esposa passa mal sem o ar-condicionado. A gente costuma dar palestra de harmonia conjugal. A gente é bem harmônica, assim. Mas o vizinho, e a gente tem uma. Eu moro num apartamento bom, tem aquele negócio de varanda gourmet que está na moda, aquelas frescuras que estão na moda agora, tem churrasqueira, então tem assim, tem uma visão bem bonita, né? E se abre todos os vidros assim, fica bem ventilado, né? E no quarto de casal tem uma sacadinha também. Nessa sacadinha, o pessoal instala o ar-condicionado. Como é apartamento, ficam 2 sacadas assim, uma ao lado da outra, de um apartamento e de outro apartamento. Rapaz, e o ar-condicionado do meu vizinho aqui faz um barulho, e o barulho me incomoda, né? Sempre me incomodou, tanto é que eu costumo ter um negocinho que põe no ouvido assim, é da 3M, é uma borrachinha meio alaranjada, assim. Você amassa, coloca assim e dorme. Então, 4 horas da madrugada, eu estou lá colocando esse negócio para poder dormir mais um pouquinho, para aguentar, né? Então, acho que foi isso. Eu fiquei assim agitado e lembrei dessas palavras. Bom, quem fez essa visão perfunctória, quer dizer, quem olhou panoramicamente as atividades, deve ter percebido que tem poucas aulas síncronas, né? Então, nós vamos trabalhar de uma forma que a gente vai dar, assim, vamos dizer, mais alguns passos em termos de ensino híbrido, algumas coisas que, mesmo quando as aulas presenciais voltarem, eu vou continuar usando na educação, mesmo tendo aula presencial. E a gente vai ter menos encontro síncrono e vocês vão ter
Basicamente a mesma quantidade de tarefas que vocês fizeram o semestre passado, só que também eu estou fazendo uma mudança didática, pedagógica, eu acho que importante para este semestre. Eu não sei quantos de vocês chegaram a perceber isso olhando lá as atividades. No conteúdo programático, eu coloquei lá como que a nota de vocês vai ser formada. Alguém chegou a prestar atenção nisso? Misael? Olhou? Mais alguém? O Hudson está sinalizando. O Misael, o Hudson, o Matheus Canezin também. Vocês querem falar para o pessoal como que é? Porque daí a gente divide um pouco a entonação e tudo mais. Professor, até na verdade eu queria fazer algumas perguntas, porque... É a hora. Não é que não ficou claro, mas, bom, fiquei com algumas dúvidas aqui, né? Então... Podemos começar com as suas dúvidas. Eu vi aqui que tem uma mesa redonda programada para o dia 25 de maio, né? Aí eu vi aqui que tem esse livro, O Eleito de Deus, os dois, né? Tanto O Eleito de Deus quanto O Mundo de Ponta Cabeça, do Christopher Hill. E aí a ideia é que a gente faça a leitura desses capítulos, então, né? O 8º e o 9º, do primeiro, e do 3 ao 15 do segundo, para a gente debater, é isso? Eu já vou explicar essa atividade, Matheus. Eu pensei que você tivesse dúvida, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou falar dessas atividades aí, tá? Eu pensei que você tivesse alguma dúvida mais especificamente sobre a composição da nota, lá da fórmula lá. Então, isso que seria o meu comentário agora, né? Porque tem uma equação aqui bem complicada de ser entendida. Mas isso é duro fazer equação para essa cambada de teólogo. Não sabe nem fazer conta, 2 mais 2. Não, a equação é tranquila, você vai entender. O teólogo criou a trindade, né, reverendo? Não faz sentido, né, matematicamente falando. Então... não faz sentido, não tem lógica. Mas é que nem dizia um amigo meu, teólogo tem que saber matemática, rapaz, porque senão o cara vai pregar. Você já ouviu pastor, presbítero pregando que conversão tem que ser uma volta de 360 graus? Já ouviu? Eu já vi. Quer dizer, está absolutamente equivocado, né? Porque 360 graus é voltar para o mesmo lugar. Então, isso não é conversão, né? É voltar ao vômito, como diz lá, Jesus Cristo diz lá, né? Bom, tem que ser 180, né? Tem que ser 180, porque você está numa posição e vai chegar na posição exatamente ao contrário. Quem que foi que falou 180? Eu perdi aqui. Eduardo aqui, professor. O Eduardo. Gênio, Eduardo. Sabe tudo que matemática. aqui, professor, a gente tem muitos teólogos poetas. O gênio da matemática aí, ó. Gente, é o seguinte, eu vou explicar a fórmula. As atividades que vocês vão fazer são 10 atividades durante o semestre. E por isso que vocês vão ter menos aulas síncronas, tá? Porque a ideia é que você seja protagonista do ganho do conhecimento, e não o professor. As 10 atividades vão ter nota. Cada uma, no Class 1, cada uma vai valer 10 pontos. Porque no Class 1 não permite que eu coloque, por exemplo, meio, né? 0,5. Então, vai valer 10 pontos. Se você acertou metade da atividade, vai valer 5. Só que essas 10 atividades, elas vão, ao final... Alguém lembra lá o que está escrito lá na nota? Você pode refazer e valer menos? Não. Tirando essa parte. Vai multiplicar por 5? Multiplicar por 5. O que significa isso, Hudson?
que a nota que você tirar na atividade vai ser multiplicada 5 vezes. Ou E não? aí, o que significa isso? Significa uma Vocês operação são de matemática. matemática mesmo, viu? Gente, é matemática. Porcentagem, professor. Hã? Olha a fórmula lá. A atividade é multiplicada por 5. Presta atenção. Metade da nota, reverendo. Exatamente, Guilherme. Exatamente. As atividades vão valer 50% da sua nota final. A primeira avaliação vai ser multiplicada por 1. Se a primeira avaliação vale só 10% da nota final. A segunda e a terceira avaliação vão ser multiplicadas por 2. Que cada uma vai valer 20%. Tá ok? Então, veja só. As atividades somadas. Eu vou somar todas as atividades. Cada uma vale 1 ponto. Quer dizer, se você tirar 1 ponto nas 10 atividades, você tem 10. Isso aí vale 50% da nota. A primeira avaliação, que serão 3, vale mais 10%. A segunda avaliação vale mais 20%. E a terceira avaliação vale mais 20%. Olha o total aqui, ó. Reverendo, não entra, então, na nota final essa mesa redonda? Vai entrar. Eu já vou explicar como que vai funcionar. Tá ok? Aguarda aí um pouquinho. Aí eu já explico. Porque a mesa redonda não vai valer para todo mundo. Não vai ser para todo mundo, né? Muito bem. Agora, qual que é a ideia dessas atividades? A ideia dessas atividades não é avaliar o trabalho ruim que você fez. A ideia é que você faça trabalho bom, e se não conseguir fazer um trabalho bom, você faça de novo para que ele fique bom. Tá ok? Então, vamos supor, você fez uma atividade que você não tinha entendido o que era, e eu, quando avaliei, dei nota 4 para você, em vez de 10. Tirou um 4. Eu vou explicar por que tem o 4, o que ficou faltando, o que pode ser melhorado. Você vai refazer a atividade, só que essa segunda vez, a atividade vai valer 90%. Então, se você refizer a atividade e o valor dela, eu olhei e falei, agora ficou bom, vale 10. Então, você tira 10, mas ela vai ser somada como 9, porque é a segunda vez. Se ainda assim você conseguiu melhorar um pouco, mas de 9 foi para 5, você ainda não está entendendo. Eu explico de novo, você faz mais uma vez, e aí vai valer 70%. Então, você tiraria no máximo 7. Beleza? Qual que é Beleza, mais chance, né? Opa, qual que é o objetivo? É que você compreenda o que a gente está trabalhando. Bom, essa atividade não tem problema nenhum que você consulte os colegas. Nós já tivemos problemas. Quase sempre alguma turma dá problema, comigo já aconteceu. Eu de zerar a nota de aluno, tal, por quê? Entregaram o mesmo trabalho. Não tem problema vocês conversarem sobre as atividades. O que é que você está fazendo? Como que é? Eu não entendi isso. Não tem problema nenhum. A questão é que cada um tem que entregar a sua própria atividade. Não a atividade do outro. Faça a sua. Outra coisa. Eu estarei à disposição, todo mundo tem meu WhatsApp aí, tem o número do meu celular.
eu estarei à disposição para responder qualquer pergunta que tiverem sobre a atividade. Tá ok? Eu posso não responder imediatamente, especialmente se você vai deixar para fazer no último dia da entrega, né? Pode ser que, de repente, você manda uma atividade, uma pergunta de manhã, e eu só vou olhar isso à noite, né? Então, eu recomendo que haja agilidade. Então, se eu perceber que vários alunos tiveram a mesma dúvida, eu faço um videozinho, faço um áudio, alguma coisa, coloco no Classroom ou envio pelo Classroom, acho que é mais fácil. Envio no WhatsApp. Eu imagino que a turma tenha um grupo do WhatsApp também, né? Eu mando um áudio aí para o representante da... Quem que é o representante mesmo? É o... Grandioso Thierry. É o Thierry. Pô, verdade, é o Thierry. Aí eu mando para o Thierry, ele coloca no grupo da turma e tudo mais, tá? Então, Professor, pois não. desculpe interromper, mas daí, se não tiver muito bem formulada a questão pelo senhor, daí a gente devolve para o senhor, te dando a chance daí de nos dar nota 11 daí. Se o senhor formular novamente não ficar muito bom, a gente dá novamente para o senhor. Tá? Brincadeira, professor, só para descontrair mesmo. É por aí. Não, mas vocês estão entendendo a lógica da coisa? Porque a questão é que, às vezes, a avaliação sempre foi um ponto que me incomoda muito. Eu sempre fiquei muito assim chateado da nota, mas tem toda uma estrutura né? Então, a gente vai tentar aplicar alguns conceitos mais modernos aí de pedagógicos, questão de avaliação, para que a educação atinja um resultado, né? Então, não é um problema você fazer o trabalho 3 vezes. Pode dar mais trabalho para o professor, mas o resultado final é o aluno alcançar aquilo que se espera que ele alcance, ou pelo menos próximo de, né? Porque todo mundo é capaz de aprender, só que alguns, por diversos motivos, podem levar mais tempo do que outros. Tem gente que aprende com mais facilidade línguas, tem gente que aprende com mais facilidade matemática e assim por diante, né? Tá certo, gente? Entendi? Pode, eu não sei quem que está falando, mas... o Jefferson está aqui, localizado. Sim. Não, sim, sim, sem dúvida. Então, no dia da atividade, no dia lá de postar a atividade, eu já estou fazendo, no dia seguinte, né? Eu já vou olhando as atividades e dando a devolutiva. Nós vamos te dar trabalho, hein, professor? Isso faz parte do... Claro que, eventualmente, são 2 turmas no seminário, são mais de 50 alunos. Eu posso não conseguir, de repente, no dia seguinte, fazer uma devolutiva para todo mundo, mas, em geral, eu consigo. Para você ter uma ideia, nessa última semana agora, essa semana de agora, lá no Mackenzie, numa disciplina de História do Brasil, tinha uma atividade lá, que é uma matéria que eu preparei para o curso, e eu estou sendo o professor dela também, né? Porque pode ser um outro professor que prepare e tal. Aí, um aluno fez uma atividade, na realidade, ela não valia nem nota propriamente, ela valia tipo como se fosse nota de participação, se era crédito ou não crédito. E aí eu respondi no dia seguinte, quer dizer, tinha até o dia X para entregar, aí eu respondi e falei, olha,
Eu estou falando aqui de divisão de períodos históricos, né? Não é divisão de classe social, conservador contra liberal, ou qualquer coisa assim que nem você colocou. Não é de briga, de conflito, de grupos. É de períodos históricos, como está exemplificado na própria questão, né, que o Boris Fausto divide a história do Brasil em Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Né? Então, estou falando desse tipo de divisão, para você fazer uma divisão fora essas divisões assim estabelecidas, tal, que é um trabalho historiográfico, é professor de história. Então, para pensar, né, que nem você pode fazer uma história do Brasil e não considerar Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Você pode fazer uma história do Brasil a partir da economia, por exemplo, que vocês estudaram isso no ensino médio. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, o ciclo do café, entende? Isso é uma outra forma de ver. Você podia falar da história do Brasil a partir da ocupação humana, o período dos indígenas, o período da chegada dos portugueses, a entrada dos africanos, depois a entrada dos imigrantes, esse tipo. Então, você pode ter várias formas de dividir a história, né? Pois ele fez uma segunda vez, aí eu fiz um e-mail longo para ele, porque ele fez a mesma coisa quando ele refez. Aí eu fiz um e-mail longo para ele, e aí, quando eu expliquei para ele que estava errado a primeira vez, ele ficou bravo comigo, ele mandou um e-mail para mim dizendo que eu não sabia explicar direito o que era para fazer, por isso que ele não tinha feito e tal, né? E aí a tendência da gente é falar assim, eu que não sei explicar direito, né? Dos 20 alunos, o único que não entendeu foi você. Mas, claro que você não vai fazer isso, né? Você tem que respeitar o aluno, não sabe o que está acontecendo lá com ele e tal, né? Eu olhei e falei, nossa, mas é o terceiro semestre que eu trabalho com essa disciplina, nunca ninguém teve esse tipo de dificuldade, né? Mas tudo bem, eu expliquei e tal. Aí ele continuou sem entender, eu fiz um e-mail longo para ele, aí ele respondeu para mim. Falou, professor, muito obrigado, viu? Acho que agora eu consegui entender. Então, não tem nenhuma regra no Mackenzie que permita, que determine que eu fizesse isso, que eu falasse para ele refazer o trabalho. Mas ele fez o mesmo trabalho 3 vezes. Porque, para mim, o mais importante é que ele entenda o que é que a gente estava discutindo. E não que ele não tenha nota. E se ele entendeu, o que aconteceu aqui? Está todo mundo me vendo aqui? É que saiu aqui todo mundo da tela. Muito bem, gente. Está entendido isso? Ok? O livro... Só mais uma dúvida, antes do senhor falar do livro. Fala o nome, porque como o Matheus. Eu tenho 2 telas aqui, às vezes a pessoa fala e eu não consigo identificar. É o Matheus Canezinho que está falando. Fala, Matheus. Quanto à entrega das atividades, no semestre passado o senhor aceitou que nós entregássemos fora do prazo, né, do dia que era para ser feita a atividade. A minha pergunta é referente a se o senhor vai continuar aceitando fora do prazo, ou se ou o senhor vai querer que a gente mande no prazo para haver essa devolutiva da nota. Não, pode, mas eu vou continuar aceitando fora do prazo, que eu quero que você faça a atividade. A questão é que eu não vou garantir a devolutiva fora do prazo. Você entende? Porque imagina se essa turma tem quase 30 alunos, né? Imagina se 5 mandam num dia, 10 mandam 2 dias depois, 8 mandam uma semana depois, aí eu não daria conta de fazer outras coisas, a não ser ficar enviando devolutiva. Percebe? Então, aí vocês teriam que ter esse compromisso, porque
Uma coisa é você pegar 30 trabalhos, sentar aqui em frente ao computador e fazer a devolutiva dos 30 no mesmo momento. Outra coisa é se eu tiver que fazer isso picadinho. Aí complica muito o trabalho. Né? Então, eventualmente, eu até farei o esforço da devolutiva, mas quanto mais tempo passar, por exemplo, se mandar uma atividade junto com a atividade seguinte, eu tenho que priorizar a atividade seguinte, não a atividade atrasada. Compreendeu? Então, seria isso. Mas eu não vou impedir que entregue atrasado, não. Tá bom? Gente, o livro que vocês têm que fazer relatório de leitura de 2 capítulos, o livro Eleito de Deus, esse livro tem na biblioteca. É possível que os experts aí da internet localize esse livro, tem esse livro aí pirateado e tudo mais, né? Não que eu esteja defendendo a pirataria, não é isso, né? Mas nós estamos na pandemia. Então também vamos perceber aí que ninguém vai ganhar dinheiro com isso, né? Esse livro é um livro muito interessante, é escrito por um marxista, os 2 livros que nós vamos trabalhar, mas é o cara bambambam do século XVII na Inglaterra. E esse livro, ele escreve uma biografia do Oliver Cromwell, né, que é chamado aqui o Eleito de Deus. Então, veja, um marxista faz um livro onde ele fala de questões de religião. Esse marxista tem um livro, eu vou até mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, é um livrão, são mais de 600 páginas. O título desse livro é A Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII. Como que as versões da Bíblia, inclusive a famosa Bíblia de Genebra, que não é de Genebra, como vocês sabem, é da Inglaterra, né? Como que a Bíblia foi usada por grupos, inclusive radicais politicamente, e para dar suporte bíblico, teológico, para as revoltas que fizeram, para as revoluções que fizeram. E esse foi... Está falando comigo, hein? Estava perguntando se era Eduardo que está fazendo história com o senhor, Mackenzie. Quem? O Eduardo da nossa sala está fazendo história no Mackenzie. Ah, é? Mas ele entrou quando? Não, professor, estou brincando, falando que era ele que estava com dificuldade de fazer sua atividade. Eu tenho alguns ex-alunos mesmo, acho que 2. Não, 1. Inclusive, ele falou para mim que ele foi fazer história, e ele entrou no EAD lá do Mackenzie, ele é pastor lá na região da Baixada Santista, por ali. Nossa, fugiu o nome dele agora. Renato, o nome dele é Renato. E ele falou para mim, professor, encontrei o senhor aqui e tal, que bom, eu queria que o senhor soubesse que eu estou fazendo história por sua causa, viu? Eu fui muito influenciado pelo senhor lá no seminário, aí estou fazendo história. Eu fiquei pensando, cada um tem o influenciador que merece, né? Coitado. Coisa melhor, vai fazer o quê, né? Então, gente, o Christopher Hill, como eu falei, é um historiador marxista, mas ele trabalha, ele percebeu a importância da religião.
Então, veja só, ele tem esse livro que eu mostrei para vocês sobre a importância da circulação da Bíblia, porque a Bíblia era usada pelas pessoas no sentido de falar da igualdade, Deus criou todo mundo de forma igualitária, etc. e tal. Então, as pessoas defendiam esse ponto de vista sobre, por exemplo, o uso da terra, sabe, o MST, não foi inventado aqui no Brasil, né? Tinha grupos nesse sentido que usavam a Bíblia para dizer, quando Deus criou a Terra, criou para todos os seres humanos, não é só para alguns e tal, né? E então o Christopher Hill, ele trabalha com isso. E esse Eleito de Deus é uma biografia bastante interessante sobre o Oliver Cromwell. Quem foi o Oliver Cromwell? Foi o líder político e militar da Revolução Puritana, no século XVII, que é fundamental para a gente entender a nossa igreja hoje, igreja aqui no Brasil. Por quê? Porque foi no bojo da Revolução Puritana que foi elaborada a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Então, esse livro, junto com esse aqui, chama O Mundo de Ponta Cabeça, que é o livro que nós vamos fazer a mesa redonda. Então, esses livros vão nos ajudar a entender como que era o ambiente da época da Revolução Puritana, para a gente entender historicamente a Confissão de Fé de Westminster. Eu faço uma leitura da Confissão de Fé de Westminster em sala de aula. A gente senta em círculo e gasta uns 2 dias lendo a Confissão de Fé de Westminster. Não vai dar para fazer isso aqui pela telinha, provavelmente. Mas eu coloquei alguma coisa nas atividades, mas se em algum momento a gente perceber que é possível da gente fazer isso na telinha, a gente talvez faça. Vamos ver, né? Essa turma, inclusive, é uma turma até bem atenta quando a gente dá aula, essa aula aqui pelo Zoom, né? Então, de repente, pode dar certo. Que eu faço, a gente se senta assim num círculo e cada um vai lendo um pedaço da Confissão de Fé, um artigo e tal, e a gente vai comentando. Surge, obviamente, comentário teológico, mas a minha intenção é mais assim um comentário, vou chamar assim de historiográfico ou histórico. Em que sentido? É como que a teologia responde à questão do seu próprio tempo. Que essa é uma questão da confissão de fé. É uma coisa que nós presbiterianos deveríamos aprender de forma mais clara. Quando você ouve o pessoal discutindo, não pode mexer na confissão de fé. Não pode mexer na confissão de fé. Qualquer documento, como confissão de fé, credo, qualquer coisa assim, é sempre um documento histórico. Ele responde a questões do seu tempo. Certo? Confissão de Fé foi escrita no século XVII. Ela não responde às questões do século XXI. Ela pode responder algumas questões indiretamente, quando a gente percebe os princípios que estão por trás da Confissão de Fé. Nesse sentido, eu não quero jogar a Confissão de Fé de Westminster fora. Eu sou historiador não quer jogar nada fora, mas quer entender no seu tempo. Só tem uma coisa, gente, eu vou falar baixinho aqui para o pessoal, para não espalhar muito. Confissão de fé não é palavra de Deus, não, viu? Tá bom? Não é, não. Tá? Se disseram para você que mentiram para você. Certo? Não é. Certo? O que não muda é a palavra eterna do Deus eterno.
Confissão de fé é palavra humana. Todas as confissões de fé são tentativas humanas de dar respostas, a partir da revelação, respostas ao seu próprio tempo. Então, é aí que a gente vai ler a confissão de fé. Que tipo de resposta que lá no século XVII os britânicos deram para o mundo deles? Nós vamos jogar essas respostas fora? De jeito nenhum. Mas elas devem nos ajudar a dar as nossas respostas hoje aqui. Certo? Então, por isso que eu reputo esse momento do nosso curso como um dos mais importantes. Esse momento da gente entender a Revolução Puritana, porque nós somos herdeiros do puritanismo aqui no nosso país, como presbiterianos. Então, entender a Revolução Puritana para a gente entender, inclusive, quem nós somos hoje. E temos uma igreja relevante para hoje. Eles deram respostas para o tempo deles. Eles acertaram algumas coisas e podem ter errado em outras. E nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, o que nós não temos direito é de nos omitirmos de darmos as nossas respostas para o nosso tempo. Isso que é a questão. Muito bem. Então, vendi meu peixe. Esses dois textos, O Eleito de Deus e O Mundo de Ponta Cabeça, tem na biblioteca. Eu sei que tem gente que está em Campinas, a biblioteca está funcionando com todos os como que fala, os protocolos de segurança. E eu sei que tem entre vocês aí gente que é capaz de fazer. Eu sei que tem uns aplicativozinhos aí de smartphone que você vai tirando foto dos capítulos. Alguns desses capítulos a serem apresentados são curtos, tem 3, 4 páginas, né? Outros são um pouco mais longos, 10, 15 páginas. Se alguém tem essa habilidade, tem esses aplicativos aí instalados, que você tira a foto e depois você faz tipo um livreto com aquelas fotos, sabe? Eu sei que tem esses aplicativos aí, né? Então, alguém podia fazer o favor para a turma, de repente, ir lá e fazer isso. Alguém que esteja em Campinas e que vai apresentar um capítulo, vai lá também, não sabe fazer isso, mas você pode pegar o livro, faz xerox lá do capítulo, do seu capítulo e tudo mais, né? Então, eu acho que dá para a gente trabalhar, tá bom? Eu não prometo fazer isso para vocês, porque não dá. O que eu posso tentar fazer agora, teve uma vez que um aluno pegou esse livro, O Mundo de Ponta Cabeça, desculpa, O Eleito de Deus, e ele escaneou o livro e fez e colocou num CD para mim. Um DVD, CD, essas coisas assim. Eu vou ver se eu consigo resgatar isso, e eu vou, se eu conseguir, hoje ainda eu faço, tá? Então já vai ficar, eu vou colocar no Classroom, tá bom? Então, daí você já fica sossegado, tá bom? Eu devia ter lembrado disso antes, não sei porque não me lembrei. Muito bem. Eu queria dividir aqui já esses capítulos, do capítulo 3 até o capítulo 15 só, né? Como que vai funcionar essa apresentação? Vocês lembram, o Mateus perguntou, né, que é uma mesa redonda. O que eu estou pensando nisso? Em sala de aula, a gente senta em círculo e cada aluno que pegar um capítulo vai ter no máximo 5 minutos para apresentar. É assim, é vapt-vupt.
a gente, num dia só, todo mundo vai apresentar que cada capítulo procura mostrar um grupo social na Inglaterra do século XVII, nesse período das revoluções. A Revolução Inglesa, e dentro da Revolução Inglesa você tem a Revolução Puritana. Então, cada capítulo mostra um grupo, mostra o que esse grupo pensava, e especialmente a maioria dos grupos tem questões teológicas embutidas, né? Ou negando a fé, ou dando uma explicação de aspectos políticos e tudo mais. Então, gente, é assim, ler o capítulo, e não é para chegar e apresentar assim com PowerPoint, ficar 40 minutos apresentando. É assim a nata do capítulo, é chegar e falar, olha, esse grupo, que era composto por gente mais das classes de tal região, ou de tal, de tipo classe média, ou qualquer coisa assim, né? Ou o pessoal do mundo urbano, ou era gente mais rural e não sei o quê, né? Que defendia, inclusive explicava pela Bíblia a necessidade de fazer tal coisa. Entendeu? É isso, não é para ficar... você não precisa de demonstrar um grande conhecimento para mim, não. Não precisa. A ideia é que cada um vai ajudar os demais colegas a compreender, a formar um painel, um panorama de como era a sociedade inglesa no século XVII. Esses conflitos que existiam. Então, é isso, é chegar 3 minutos, até 5 minutos no máximo, para falar, esse grupo tinha tal tipo de pensamento e usava a Bíblia. Ou esse grupo negava a Bíblia, dizia que pecado não existe, é uma invenção da igreja para oprimir e tal, né? Então, é isso. É difícil de fazer isso? Não é obrigatório fazer, não dá um capítulo para cada um. Obviamente que quem fizer vai ter um bônus na nota final, né? Claro. Mas multiplicado por 5, né? 0,5. Não, é individual, é uma pessoa, cada capítulo. Tem capítulo que tem 3, 4 páginas aqui, é bem simplesinho. Tá? E tem capítulo que é maior, né? E como é que seria feita a distribuição? Eu vou fazer agora a distribuição. Tá. Tem gente já querendo pegar aí, capítulo 3, vamos começar no 3. Homens sem Senhor. Alguém quer pegar? Pega aí, Hudson, você que foi o último a falar. Vamos lá, eu aceito. Então tá bom. Já está marcado. Depois eu vou colocar no Class 1 também, tá? Estou anotando a lápis aqui que fica mais fácil. 4. Alguém pega o 4? Rapidinho. Eu pego, professor. O que é o tema aí? Nem sei o que é, mas tá. Olha o nome, é o Misael, está falando. Misael já. É eu, isso? Fechou. Misael, vai ter tudo a ver com você esse capítulo, rapaz. Só pentecostal, né? Agitadores e Oficiais. É o título do capítulo. É comigo. É comigo. Opa. Capítulo 5. Alguém Posso aí pegar, reverendo? Mateus Canezinho. Mateus, tem 2 Mateus na classe? Tem o Mateus de Almeida e Isso, eu que sou o Mateus Canezinho. Já vi ali, Mateus Almeida, tá certo. Então, anotei Mateus Canezinho. O título do seu capítulo, Mateus, é O Norte e o Oeste. As diferenças entre essas 2 populações que estão também aí na base aí da guerra. Beleza, valeu. Você viu. Capítulo 6.
Eu posso pegar. Desculpa, dois falaram juntos, eu não vi. Thierry, professor. O Thierry falou primeiro? Foi. Quem que já falou aí, Nação de Profetas? Acho que foi o Jefão, hein? Ah, o Jefferson. O Jefferson, então, fica que ele já até sabia qual era. Eu acho que o Jefferson está profetizando por aí, por isso que ele quis pegar esse capítulo aí. O capítulo 7, então, fica com o Thierry, que tinha se manifestado ali. Pode ser, Thierry? Tranquilo, Próximo eu professor. pego, reverendo. Oi, Professor, eu vou pegar um também. Vai ter 8? Tem o Reverendo, capítulo 8 senhor. aí? Vai até o 15. Vamos Eu lá. quero 8, Rogério. 9 Thierry- pode ser meu, professor. Então, peraí. Thierry, Calma você- aí, gente. Tô desde o Jefão tentando pedir um. Então tá certo. Capítulo 7. O seu capítulo, Thierry, é Levelers e Levelers autênticos. Esse capítulo é bem importante para a gente entender algumas coisas daquele período. Tá? Ah, então passa para outro, tira do Thierry, então. Ah. Brincadeira. O capítulo 8, quem é que falou aí que pegava o 8? Foi eu, mas também. o Daniel Ah, tinha não, falado, professor. Ah, o Rogério Daniel- falou primeiro, né? Isso, mas acho que o Daniel estava na frente, viu, professor? Vê aí com ele, que eu acho que ele Não, tinha- mas o não- título do capítulo combina mais com o Rogério. Qual que é, Rogério, professor? o título do capítulo é Pecado e Inferno. Tá bom. Obrigado. Quem que era o outro aí que falou? É o Daniel. O Daniel. Reverendo. Daniel, capítulo 9, Seekers e Hunters. Daniel só tem um, né? Sim. Então tá isso. Capítulo 11, capítulo 10, desculpa. Felipe. Meu filho. Felipe? Isso. Felipe, o título do capítulo 10 é Hunters e Quakers. Bem Ok, interessante obrigado. esse capítulo. Capítulo 11. Alguém pega? Pode ser eu, André. Quem que falou? Desculpa. André. André, o título do capítulo 11 é Samuel Fisher e a Bíblia. O pensamento que esse intelectual tinha sobre a Bíblia. O Cleverson está pedindo um capítulo, ele está sem áudio aí? Cleverson, então você fica com o capítulo 12. O título do capítulo 12 é John War e o Direito. Bem interessante esse capítulo também. Capítulo Abel. 13. Abel? Abel, isso. Abel, rapaz, não podia combinar mais, hein? O título desse capítulo é A Ilha da Gran Loucura. Nós. Capítulo 14, tem alguém Eduardo. aí? O Eduardo. Pregadores mecânicos e filosofia mecanicista. Exatamente, ó, já tem gente que está com o livro em mãos aí, muito bem. Né? Esse capítulo é interessante, é uma ideia bem interessante de física, filosofia, né? Muito interessante, porque mecânica não tem nada a ver com mecânica de carro aí, né? É a questão da interpretação do próprio universo. E o último é o capítulo 15. Quem que pode... O Erasmo, professor. Erasmo, olha, se eu falei que os outros combinavam, esse aqui encaixou que nem uma luva, rapaz. O título do capítulo é Beijos Vis e Sem Vergonha. Tamo junto. Tá certo, gente. Pessoal, alguma dúvida aí? O livro Eleito de Deus vai ter apresentação daqueles capítulos que o senhor colocou na ementa? Não, ou não. Aquilo lá é um relatório de leitura só. Ah, tá, beleza, obrigado. Tá bom? Reverendo. Fala. Hoje nós temos atividade, né? Assistir filme, relatório, ler as teses, né? Isso. Então, a partir da próxima aula já,
a gente não vai ter aula, então a aula seguinte não vai ter aula síncrona, né? Então, se a gente tivesse no seminário tendo aula, eu ia passar o filme do Lutero de qualquer modo, né? Então, isso vai continuar igual. Então, depois da aula, de vocês assistirem o filme do Lutero, eu queria que vocês assistissem esse filme que eu coloquei o link lá no Classroom, né? Eu coloquei o link, não coloquei? Alguém já verificou? Coloquei, Sim. né? Colocou sim, professor. Esse filme é um filme mais antigo, mas eu acho que ele... 53. Isso, 1953. O filme é tão antigo que parece que foi filmado em loco, né? E o filme acho que demonstra mais claramente assim, aquele mundo e Lutero e tal. Terminado de ver o filme, vocês aí no tempo de vocês vão ler as 95 teses e aí vão fazer o debate, tá? Tem o debate lá no Classroom, vocês vão entrar lá e escrever comentários que eu já direcionei lá no Classroom, tá? E vocês vão escrever e eu vou interferir também nesse debate, tá? Então, interferir no sentido de é isso, mas pensa o outro lado e tal, né? E na semana que vem eu vou fazer um feedback do debate, né? Na aula da semana que vem. E aí a gente vai caminhando. Beleza por hoje, gente? Beleza. Beleza. Muito bem, um prazer estar com vocês de novo. Felicidades aí. Vocês podem assistir o filme já se quiserem, ou cada um faz aí no seu tempo. Até mais. Beleza, até mais, professor. Valeu. Professor, obrigado.